João capítulo 20, versículo 11 diz assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Diga comigo: e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, algumas versões dizem o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Meus irmãos, antes de começar a ministrar, deixa eu apresentar a você uma justificativa. Hoje, eu estive conversando com um amigo muito querido sobre um assunto parecido com o que eu vou ministrar aqui. Hoje, final do dia, final da manhã. À tarde, eu tive que retornar aqui, porque nós estamos em obras, e o pessoal da construtora estava aqui. Eu precisei vir para a gente rever projeto, fazer ajustes de detalhes e assim por diante. Quando eu saí daqui hoje, já eram quase 5 horas, 4 e alguma coisa. E eu cheguei em casa e eu saí daqui dizendo: alguém precisa pregar hoje à noite. Eu não estudei, eu estou cansado, com a cabeça pesada da quantidade de atividades, preciso que alguém pregue. Entrei em contato e ainda pensei, em vez de pregar, já que eu não consegui organizar isto, vamos fazer um culto com um louvor mais longo, alguns momentos de oração, e hoje não tem pregação. Cheguei a dar um toque na liderança do louvor. E quando eu cheguei em casa, em vez de sentar para estudar, já que eu estava bastante moído, eu fui ao quarto e deitei um pouquinho. E quando eu comecei a dormir, eu tive um sonho rápido. Eu tenho 5 cadernos de esboços, todos velhos, antigos, esboços antigos. Eu não os uso mais para escrever, apenas para captar os esboços que lá estão arquivados. No sonho, alguém pegou um caderno meu e virou a página. Quando virou a página, apareceu o tema de um sermão que eu devo ter feito lá em 2001, 2002. Não saia do lugar. Lembro que eu preguei esse sermão em 2006, lá no Templo Central da Assembleia de Deus, aqui em Feira de Santana. No porão, quando a igreja estava congregando no porão. Por que eu estou dizendo isso? Para não parecer que com a conversa que eu estive, eu estou
querendo reforçar a minha fala para uma pessoa em específico. A palavra que veio do coração de Deus para o meu coração para transmitir para você, certamente vai dar direcionamento para a tua vida. O tema da mensagem é este: não saia do lugar. Diga aí para o seu vizinho: não saia do lugar. Com isto, eu não quero dizer que você não pode mudar de lugar, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de igreja. A ideia não é esta. A ideia aqui é: não saia sem direção de Deus, de lugar nenhum para lugar nenhum. Por quê? Porque crentes andam na vontade de Deus. Diga amém. A oração mais conhecida da Bíblia diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração de Jesus no Getsemani, ele diz assim: todavia se faça a tua vontade e não a minha. Certamente o Senhor vai trazer resposta para alguém que não está necessariamente no âmbito da minha conversa particular. Deus tem uma palavra para o coração de alguém nesta noite que está na iminência de tomar decisões. E o Senhor, o alerta do Senhor é que as nossas decisões sejam sempre tomadas debaixo da consulta da sua direção. Mesmo porque, queridos, deixa eu fazer uma pontuação necessária. A primeira coisa que nós pensamos quando algo dá errado em nossa vida é: Deus não está aprovando. Nós não conseguimos analisar que muitas vezes está dando errado, mas não significa que Deus não está aprovando. Significa que o método foi equivocado, que o tempo certo da ação de Deus acerca daquilo ainda não chegou, mesmo porque existe tempo de semeadura e tempo de colheita. Semear o que você não colheu é, no mínimo, uma semeadura perigosa, porque você nem conhece a natureza da colheita. Então, a primeira atitude que nós tomamos, normalmente, quando as coisas dão errado, é: vou sair daqui, vou mudar de igreja, vou sair de casa, vou mudar de cidade, vou mudar de país, vou mudar de estado. Se isto não for uma direção específica de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida esta noite é: para. Por quê? Porque Deus normalmente nos treina para a bênção com a qual Ele pretende nos abençoar. Eu vou repetir: Deus normalmente nos treina para a bênção com a qual Ele pretende nos abençoar. E muitas vezes a demora de as coisas deslancharem é porque você está no tempo do treinamento. O salmista diz no Salmo de número 1, versículo 3, que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Diga comigo: estação própria. Por que estação própria? Porque o fruto tem o tempo certo de ser produzido. Então, muitas vezes nós precisamos entender que o tempo que demora a colheita é porque existe um tempo de semeadura e amadurecimento do fruto. Você vai colher.
Só 3 pessoas entenderam. Você vai colher. O escritor da epístola aos Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer o trabalho com o qual nós o servimos. Isto vale para qualquer área da nossa vida. De modo que sair do lugar deve exigir de nós direção expressa de Deus. Durante um bom tempo eu perguntei ao Senhor, questão minha, tá? Senhor, o que me mantém na Bahia? Porque, por bondade de Deus, eu tive a oportunidade de pregar em todos os estados do Brasil, em alguns países do mundo. Salvo engano, 43, 44 nações eu estive. Eu recebi convite para pastorear em algumas delas, e algumas igrejas prontas, lindas. E o meu coração nunca foi direcionado assim. E esses dias eu falei, Senhor, eu não entendi por quê. E no meio das minhas orações, não faz muito tempo, que o Senhor me disse assim: a Bahia é a primogênita do Brasil. O que o Senhor me fez entender é que Ele tem algo muito grande a fazer nesta nação, e a Bahia faz parte de maneira expressiva deste plano divino. Então, é como se Ele me dissesse: eu te quero aqui. Então, sair do lugar exige que Deus te dê uma direção expressa. Agora à noitinha, interessante, alguém virou a página do meu caderno para eu ver o tema, mas quando eu peguei o caderno, como foi às pressas, eu simplesmente não encontrei o esboço. Até porque, como eu disse, são 5, 6 cadernos, e somando neles eu tenho aí pelo menos uns 3, 4 mil esboços. Então eu não encontrei, procurei às pressas. Mas enquanto buscava meditar nesse assunto e fazer alguns rabiscos, me lembrei que tanto Abraão quanto Isaque, bem como Jacó, tiveram sérios problemas quando saíram de lugar por causa das circunstâncias. Elimeleque, marido de Noemi, que se tornou sogro de Rute, foi embora de Belém para Moabe por causa da crise econômica, juntamente com os seus filhos, cujos nomes eu esqueci agora. Malom e Quilion. Se tiver alguma grávida aí. Malom e Quilion. Lá na terra para onde eles foram, terminou morrendo Elimeleque, Malom e Quilion. Não. Não estou dizendo que se você sair, você insistir, você vai morrer. Por favor, não prego usando o medo como instrumento de convencimento. O que eu estou dizendo é que no caso de Elimeleque, Malom e Quilion, eles terminaram morrendo. É claro que tudo aquilo gerou cenário para o surgimento de Rute. Rute entra em cena e se transforma numa das personagens mais importantes das Sagradas Escrituras. Mas o fato é que Elimeleque saiu por causa da circunstância, saiu por causa da situação. Deixa eu te falar, há tempo para prosperar. Há tempo para prosperar. Deus quer nos abençoar. Deus vai continuar nos abençoando. Mas é preciso entender que sair do lugar sem que Deus mande pode ser prejudicial. Entendi, pastor. O senhor leu sobre a ressurreição. O que tem a ver? Tudo.
João capítulo 20 relata para nós, quando no dia da ressurreição, algumas mulheres se reuniram para irem embalsamar o corpo de Jesus. E na medida que elas iam em direção ao túmulo, a Bíblia diz que elas conversavam entre si e perguntavam: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegaram diante do sepulcro, João diz que havia um ser com a aparência de um relâmpago, em pé sobre a pedra. Não vou subir aqui, mas ele estava em pé sobre a pedra. E o anjo, olhando para elas, perguntou-lhes: a quem buscais? Ao que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. A Bíblia Sagrada diz que elas voltaram correndo para Jerusalém para dar notícias aos apóstolos. Mas Maria Madalena ficou lá. Todas viram o anjo que estava sobre a pedra. Só Maria Madalena viu os 2 anjos que estavam dentro do sepulcro. A Bíblia diz que ela agachou para olhar para dentro do sepulcro. Nós lemos isto, e ela viu um anjo que estava na cabeceira e outro anjo que estava aos pés. Mas ela só viu porque ela ficou. Eu quero destacar para você 5 coisas que só acontecem com quem fica. Só acontecem com quem não sai do lugar sem Deus mandar ir. Primeiro, quando você aprende a permanecer, Deus te ensina que o fim pode ser um novo começo. O fim pode ser um novo começo. Deus pode estar dando a você, nesta oportunidade de fim, uma oportunidade de começar de novo, de viver uma nova experiência, de viver algo grandioso e extraordinário da sua parte. A morte de Jesus era para eles aquilo que parecia ser o fim de uma fé que ainda era embrionária. Aqueles homens só tinham 3 anos de fé no Messias, em Jesus. E agora o Messias morreu. Acabou tudo. A fé deles ainda era tão singela, frágil, sensível, que Pedro o negou. Marcos fugiu enrolado num lençol quando Jesus foi preso. Judas dispensa comentários. A fé deles ainda era tão rasa, que mesmo caminhando sobre as águas, porque Jesus mandou, Pedro consegue ter medo e afundar. Quando Jesus acalma a tempestade, eles dizem: quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles seguiam a Jesus, mas ainda não tinham vivido experiência mais profunda com Jesus. Então, para eles, a morte de Jesus é uma tragédia, é o fim. Dá para imaginar a frustração que aqueles discípulos estão? Dá para mensurar a angústia, a insegurança, o medo que eles estão? Eles estão com tanto medo que quando Jesus vai subindo da Galileia para a Judeia, naquela última viagem que ele vai para morrer, Lucas diz
que eles estavam acompanhando a Jesus atemorizados. Eles sabiam que Jesus não era bem-vindo em Jerusalém, e tanto sabiam que Jesus, na hora de viajar, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, se prepare para morrer, porque essa viagem não é uma viagem de passeio. Eles estavam tão atemorizados que o texto diz, é Lucas também que diz, que eles dormiram no Getsêmani. Está escrito, dormiram de angústia. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, eles estavam no cenáculo escondidos, a portas trancadas. Eles estavam apavorados, angustiados, aflitos, amargos, porque para eles era o fim. A morte de Jesus para aqueles homens era a vergonha da esperança não concretizada. Era a frustração de uma fé que não vingou, a decepção de um mestre que morreu como ladrão. Estava constrangedor para eles, mas a ressurreição declara que o fim pode ser melhor do que o começo. Eu vou repetir para dois: o fim pode ser melhor do que o começo. Você precisa entender que o fim pode ser um novo começo, um novo tempo. Conta-se que Thomas Edison, o grande inventor da lâmpada, um dia Thomas Edison acorda com os vizinhos lhe batendo na porta. O seu laboratório pegou fogo. Todos os seus projetos estavam lá. Todos os seus investimentos estavam lá. E diz que Thomas Edison abraçou a esposa e abraçou o filho. Diz que o filho perguntou: e agora, papai? Thomas Edison respondeu: aí se foram metade de todos os nossos erros. Vamos recomeçar. Muitas vezes o teu laboratório pega fogo, não é porque Deus não quer o teu projeto, é porque Deus está te dando a chance de elaborar o projeto novamente. Determinado escritor fala de um fazendeiro britânico, cristão, muito rico. Aquele homem, segundo a descrição do escritor, do referido escritor, era dono de fazendas, de bancos, de mansões. E um dia ele recebe um diagnóstico médico. Ele estava com câncer em estado terminal. E tinha poucos dias de vida. Aquele fazendeiro cristão então chamou o seu administrador e pediu que o administrador encontrasse uma casa no bairro nobre de Londres, porque ele tinha um projeto antes de morrer. Ele queria dar aquela mansão para o seu único filho. O administrador disse: mas senhor, o seu filho é um drogado, vive na boemia, na prostituição. Chega na madrugada tomado de uísque, de vinho. E o fazendeiro diz: mas eu preciso dar a ele um presente antes da minha partida. E o fazendeiro comprou aquela casa e chamou o seu filho para ir conhecer a casa que ele havia comprado. E o filho entrou naquela mansão vazia, e o fazendeiro subiu até o último quarto da mansão, e quando chegou no meio do quarto, tinha uma cadeira e uma corda pendurada com uma forca montada. O filho, olhando para o pai, perguntou: o que é isso? E o pai disse: eu estou à beira da morte. O câncer vai me matar em X dias. E eu sei que quando eu morrer, você vai gastar tudo que eu construí. Você vai esbanjar com mulheres, com amigos, com festas, com drogas, com bebidas. E quando você gastar
tudo, porque o dinheiro não é infinito, vai acabar. Os amigos vão te abandonar, as mulheres não te quererão mais, e você vai sentir desespero, e você vai sentir vontade de morrer. E eu quero que você me prometa que no dia que isto acontecer, você não vai se jogar na frente de uma carruagem, você não vai pular de um penhasco, você não vai dar um tiro no seu corpo, você virá para essa casa, nesse quarto, e você vai morrer aqui. O filho revoltado disse: você ficou doido? Porque você vai morrer, pensa que eu vou morrer também? E o pai disse: eu só estou pedindo que você me prometa que quando isto acontecer, você vai morrer aqui. E o filho revoltado saiu resmungando e disse: tá, eu prometo, só para o seu gosto. E foi embora. E o fazendeiro morreu. E como previsto, o filho começou a organizar festas e badernas, e orgias, e gastou, até o dia que ele quis organizar mais uma festa, e o administrador disse: não tem mais o que gastar. Você já vendeu a fazenda X, já vendeu a fazenda Y, já vendeu a mansão tal, já vendeu os carros tais, já sacou o que estava no banco, não há mais o que gastar, você está falido, você está quebrado. E aquele rapaz revoltado e chocado saiu para beber, e encharcou a cara de revolta, mas agora quebrado, ninguém quer beber mais com ele. E a angústia foi vencendo, e na medida que a angústia foi vencendo, ele começou a desejar a morte, e lembrou daquilo que o pai havia dito, e consternado, ele lembrou da mansão, e foi lá na mansão, porque o administrador havia dito: a única coisa que falta você vender é a última mansão que o seu pai comprou. E ele foi para lá, e entrou acabrunhado, amargurado, angustiado, e começou a andar na casa e lembrar do pai, e o saudosismo bateu, e as lágrimas vieram, e ele chegou no quarto onde está lá a cadeira e a corda pendurada. E o jovem, decidido a morrer, pegou a forca e colocou no pescoço, subiu na cadeira. E quando ele subiu na cadeira, tomou fôlego e chutou a cadeira e pendurou na forca. Quando ele pendurou na forca, todo o forro do quarto cedeu e caiu, porque foi feito para isto. Quando ele caiu, barras de ouro, pequenas barras de ouro começou a cair em cima dele, porque o pai havia mandado recolher todo o ouro que ele tinha nos bancos e guardou naquela casa, mas em cada barra de ouro ele mandou gravar: ainda há tempo para recomeçar. Ainda há tempo para recomeçar. Em minha alma, o Espírito me faz entender desde a tarde que esta palavra vai para o coração de alguém que está tão no limite, que está com vontade de dar cabo da própria vida, de chutar o pau da barraca. E a voz do Espírito Santo para você nesta noite é: ainda há tempo para recomeçar. O fim pode ser um novo começo. Segundo lugar, o texto nos ensina que para os que ficam como Maria Madalena, a pedra tem que ser removida. Diga comigo: a pedra tem que ser removida. Elas vão subindo e perguntando: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegam no sepulcro, a pedra já está removida, e um anjo está sobre a pedra. Preste atenção, Deus está acima da pedra. Eu vou repetir: Deus está acima da pedra.
Não entendi, pastor. Você vai entender. Deus está acima das circunstâncias. Deus está acima do teu problema. Deus está acima do momento que você está vivendo. Deus tem o controle da pedra. Deus tem o controle da pedra. Entenda isso. A palavra é de fé, e a ordem de Deus é: pare de se preocupar com aquilo que não é você quem vai resolver. Existe algo que nós temos que entender. Esta semana, ontem, eu estava sobrecarregado demais de preocupações diversas. Não significa que não estou mais. O estava não significa que já virou. Mas o fato é que um amigo que mora nos Estados Unidos me mandou um áudio. E disse assim: estou preocupado com você. Porque eu sonhei com você quinta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu sonhei com você 5 dias seguidos. Eu até brinquei e falei com ele: é o amor que mexe com a tua cabeça. Ele disse: me liga que eu preciso saber o que está acontecendo. E ontem eu liguei para ele, e ele me contou os 4 sonhos. Quando ele terminou de contar os 4 sonhos, todos exatamente condizendo com as coisas que estão me preocupando. Quando ele terminou de contar os 4 sonhos, eu falei: você disse que foram 5. Ele disse: é que no 5º sonho eu não te via, nos 4 eu te vi. No 5º sonho eu não te vi, eu só ouvi uma voz que disse assim: no dia que ele voltar a lembrar que eu tenho o controle de tudo, ele vai ver tudo voltar ao normal. O que Deus quer é que eu e você entendamos que Ele tem o controle da pedra. O agente de Deus estava acima do problema, porque Deus está acima da adversidade. Deus não se deixa suplantar. Deus não se deixa desafiar. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu te digo: o luto se transformará em gozo e alegria, a tristeza se transformará em júbilo. O problema é oportunidade de milagre. E eu declaro sobre a sua vida nesta noite: Deus está acima da pedra, e Ele vai remover o problema. Tem casos aqui ou online que você nem vai saber como o problema foi resolvido. Ele vai se dissipar. E isso é uma palavra profética para a sua vida. Isso é uma palavra de ânimo, de fé para a sua vida. A pedra será removida. Terceira experiência que só acontece para quem fica: não saia, porque você não viu nada ainda. Falei com o seu vizinho: não saia, porque você não viu nada. A Bíblia Sagrada diz que quando elas chegaram lá para embalsamar o corpo do mestre, o túmulo estava o quê? O túmulo estava o quê? Vazio. Pastor, o túmulo está vazio, vou fazer mais o quê? Aí as outras foram embora. Maria Madalena ficou. Presta atenção: ainda que o túmulo esteja vazio, você precisa entender que aquele que você procurava no túmulo pode estar em pé perto dele. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele disse assim: tirai a pedra. E alguém disse: mestre, dona Marta, mestre,
já cheira mal. Para que mexer naquilo que já está apodrecendo? Jesus olha para Marta e diz assim: ô Marta, eu não já te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Você está vendo o túmulo vazio, e porque você está vendo o túmulo vazio, você está achando que não há mais esperança. Mas presta atenção, aquilo que parece ser tragédia, pode ser a oportunidade de ouvir a voz de Jesus te chamando pelo nome: Maria. É incrível, Jesus ressuscitou para todos, mas somente Maria Madalena conversou com ele exatamente na mesma hora que ele ressurgiu. Porque aqueles que perseveram têm experiências que são exclusivas. O apóstolo João foi o único que permaneceu ao pé da cruz enquanto Jesus morria. Era ele que estava lá, é para ele que Jesus diz: filho, eis aí a tua mãe, apontando para Maria, mãe, eis aí o teu filho, apontando para João. E a Bíblia diz que desde aquele dia João a recebeu em sua casa e cuidou dela. Agora presta atenção, João é preso, salvo engano foi Domiciano, imperador romano que prendeu Pedro, Domiciano. Pedro foi jogado numa caldeira de azeite, João foi jogado numa caldeira de azeite fervente para morrer na caldeira de azeite e saiu dela vivo. O imperador não encontrou o que fazer e desterrou João para a ilha de Patmos. Era uma ilha remota, reservada para os prisioneiros mais perigosos de Roma. Lá eles trabalhavam em trabalhos forçados. João já era um idoso, ele é o único apóstolo que morre de velhice, acima dos 90. Quando João está na ilha de Patmos, ele diz assim: eu ouvi uma voz como de trombeta que falava atrás de mim. E eu virei-me para ver quem era, e vi um semelhante ao Filho do Homem, em pé no meio de 7 castiçais. Os seus cabelos eram brancos como a branca lã. Ele vestia uma veste talá resplandecente, e tinha um cinto de ouro puro à altura do peito. O seu rosto resplandecia como o sol na sua força, e a sua voz era como a multidão de muitas águas, e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha. João diz: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele me tocou com a mão direita e disse: não temas, eu sou aquele que fui morto. O que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que você viu na cruz, eu sou aquele que você viu agonizando, eu sou aquele que você viu expirar, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu não tenho a menor dúvida que a visão do Apocalipse foi um prêmio de Deus a João, por causa da sua permanência ao pé da cruz. Ele viu o mestre agonizar até o último suspiro. Agora ele vê o mestre em glória, assentado à direita de Deus. Aleluia. Só quem pode glorifica o nome de Jesus. Entende isso? Não saia porque não viu nada ainda. E deixa eu te explicar uma coisa que é uma experiência comum. Quando eu digo comum, eu quero te dizer que eu também tenho experiências assim. Muitas vezes a nossa visão está tão embaçada pelas lágrimas que a gente não enxerga o que Deus está querendo nos mostrar. É só você ler Gênesis capítulo 15, quando Agar é expulsa de casa e ela sai pelo deserto levando Ismael. Chega um dado momento que a Bíblia diz que o menino começou a chorar de fome. E não tinha água, era deserto.
A Bíblia diz que Agar deixou o menino e se afastou para não vê-lo morrer. Ela não tinha a solução e decidiu não ficar perto para não ver a agonia do seu filho morrendo. E ela vai para longe e o menino chora, e de longe ela ouve o choro do menino e ela se afasta. Em dado momento, Agar está desesperada e alguém toca no ombro dela. Quando Agar levanta os olhos, é um anjo de Deus. E o anjo diz para Agar: levanta-te, porque Deus ouviu o choro do menino, e dele fará uma grande nação. A Bíblia diz assim: quando Agar, o Senhor lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Olha para mim, o Senhor lhe abriu os olhos. A Bíblia não diz que o Senhor lhe abriu uma fonte, diz que o Senhor lhe abriu os olhos. Presta atenção, a fonte estava lá, mas a crise não deixava ela ver a fonte. A crise tira a tua visão, a crise tira a tua percepção, a crise tira a tua capacidade de analisar a oportunidade de ter água perto de você. Então o Senhor te diz: Ele vai abrir os teus olhos para que você veja a fonte que Ele abriu em teu favor. Aleluia! Jesus vai se manifestar a você. Não saia porque não viu nada ainda. Já vou terminar. Deixa eu te falar. Quem fica, vê o que ninguém viu. As mulheres chegaram e tinha um anjo em cima da pedra. E ele disse: ele não está aqui, já ressuscitou. E elas partiram correndo. Maria Madalena abaixou para ver dentro do sepulcro. Por que ela baixou? Quem já esteve em Israel sabe que é impossível entrar no sepulcro se não for quase de joelhos. A porta é pequenininha, é estreita. Eu entrei quase sentando. Então ela só consegue ver o interior do sepulcro se ela realmente abaixar. E aí a Bíblia diz que quando ela abaixou, ela viu que lá dentro tinham mais 2 anjos. Um ao pé, outro à cabeceira, de onde Jesus estivera. Deixa eu te dizer uma coisa: há visões que Deus só dá para quem ousa permanecer no lugar do milagre. Me lembro agora de Daniel capítulo 10, quando Daniel diz que ele estava à beira do rio Eufrates, e ele diz: eu vi um semelhante ao relâmpago, o seu ombro era como latão reluzente, bronze polido. E Daniel diz que ele começou a falar com Daniel, e Daniel diz: eu caí como morto. E Daniel diz assim: e ele me disse: levanta-te. E eu lhe respondi: não posso me levantar, pois por causa da visão me vieram dores. Daniel então diz: ele me tocou com a mão direita, e eu me coloquei sobre os meus joelhos e sobre as minhas mãos. E ele me disse: levanta-te. E eu lhe disse: não posso, por causa da visão me vieram fraquezas. E ele tornou-me a tocar e disse: levanta-te. E me levantei trêmulo. Aí Daniel diz assim: todos os que estavam comigo ouviram a voz, mas só eu tive a visão. Todos os que estavam comigo ouviram a voz, mas só eu tive a visão. Porque a visão não é para os que correm. Está escrito que todos os outros correram com medo e se esconderam. É Daniel quem diz no capítulo 10. Daniel ficou, e quando ele fica, ele tem a visão. Deus quer te apresentar coisas que você não viu e que não é para todo mundo ver. Olha Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Deus quer te mostrar coisas que você não conhece. Deus quer te fazer viver experiências que você nunca viveu. Deus quer fazer que você veja coisas que você não viu. Sabe o que é extraordinário? Quando Maria está lá olhando para o túmulo e ela começa a chorar, uma voz atrás dela pergunta: mulher, por que choras? E ela virou, olha só, ela não reconheceu Jesus. Ela pensou que era o jardineiro, pensou que era o zelador da região. A visão embaçada tira a tua compreensão, a visão embaçada tira o teu discernimento, a visão embaçada tira a tua capacidade de reconhecer aquele com quem você andou. Quando Maria diz assim: Senhor, se tu roubastes, se tu levastes o corpo do meu mestre, me diz de onde o pusestes, para que eu vá buscar. Para o judeu, o corpo de um querido morto é muito importante, é uma questão de honra. É aí que o jardineiro diz assim: Mariam, ou Miriam. O hebraico de Maria é Miriam. Maria ou Mariam é um nome grego. Quando ele chama pelo nome, ela reconhece a voz. Aí ela cai prostrada e diz: Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. Deus quer te mostrar coisas que você ainda não viu. A tua visão espiritual vai abrir, o teu discernimento vai ampliar, a tua capacidade de compreender a ação de Deus vai ser refinada. E quando isso acontecer, e eu concluo, vai acontecer a quinta coisa, que só acontece com quem não sai do lugar que o Senhor mandou estar. Você será portador de uma grande novidade do céu. Eu vou repetir porque só 10 entenderam. Você será portador de uma grande novidade do céu. Deus vai fazer de você porta-voz de novas coisas. Deus vai fazer você porta-voz de coisas novas. Olha o versículo 17. Jesus disse: não me toca, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai e dize aos meus irmãos que eu subo para meu Pai, Pai meu e Pai vosso, meu Deus e vosso Deus. Jesus torna Maria Madalena portadora da notícia. E se você ler esse relato nos escritos de Marcos, Marcos escreve que Jesus disse assim: vai e dize aos meus discípulos que eu vou para a Galileia, Marcos 15, e os encontro lá. E diz também a Pedro que eu o espero na Galileia. Presta atenção. Por que Jesus falou, diz também a Pedro? Porque Pedro foi o camarada que negou Jesus. Quando as primeiras mulheres chegaram no cenáculo, tudo com a porta trancada, batendo, abre, 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 abre. Quando abriram, o que foi? A gente esteve no sepulcro, e aí a pedra estava removida. Mas como? Não sei. Tinha um ser em cima da pedra. A aparência dele era como um relâmpago. E ele disse que Jesus não estava mais lá, já ressuscitou. Está todo mundo meio assim. E agora? O que aconteceu? Mas Pedro começa a perguntar: se for verdade, como é que eu vou encarar Jesus?
Porque no dia que Pedro negou a Jesus, Lucas diz que quando Pedro negou a Jesus a terceira vez, Jesus olhou para Pedro. E só depois que Jesus olha para Pedro, o galo canta. Leia Lucas. Quando Pedro negou a Jesus a terceira vez, Jesus está diante de Pilatos. Pedro está negando lá. Quando ele nega a terceira vez, Jesus faz assim. O olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro. Aí o galo canta. Aí Pedro parte para chorar. Quando alguém chega e diz: o anjo removeu a pedra e o túmulo está vazio, a pergunta de Pedro é: como é que eu vou encarar Jesus de novo? Daí a pouco chega Maria Madalena. Quando Maria Madalena entra, as outras mulheres perguntam: onde você estava, mulher? Não é assim que as mulheres conversam? Onde você estava, mulher? A gente saiu tão correndo que a gente nem viu você. Maria Madalena disse: amiga, não te conto. Não conto o quê? Eu conversei com ele. Como assim? Ele apareceu a mim. Gente, eu conversei com Jesus. Irmãos, espera um pouquinho. Eu conversei com ele, eu vi, ele está vivo. E aí fala, ele diz que é para todo mundo voltar para Galileia, que ele já vai na frente e nos encontra lá. Irmão Pedro, Jesus mandou um recado para o senhor. Ele disse que você não pode faltar na reunião. Eu não sei onde foi que você negou a Jesus, mas sei que Ele mandou te dizer hoje à noite que você não pode faltar no encontro com Ele. Lá vai todo mundo para Galileia. Não é rápida a viagem, são 190 quilômetros aproximadamente. Na época, a pé, descendo, mas é deserto, é pedregoso. A viagem demorava entre 7 e 10 dias, porque a lei mosaica estabelecia a quilometragem que podia ser caminhada por dia. Então imagina esses 7 ou 10 dias eles caminhando e conversando. E agora? Será que ele está vivo mesmo? Será que é verdade? Nesse dia tem 2 que estão mais chateados e não acreditaram. Não, eles não acreditaram. Vou lhe provar que eles não acreditaram. Chegou um para o outro e fez assim: quer saber? Vamos para casa. Não sei se eles eram primos, só sei que eles moravam em Emaús. Vamos embora? Vamos, morreu, acabou. Mas as mulheres estão falando que ele ressuscitou. Sim, mas a gente não viu. E eles resolvem ir embora. De Jerusalém para Emaús dura mais ou menos 8 quilômetros. Quem faz esteira, quem caminha na noite aí, levanta a mão. Quanto tempo você gasta para trilhar 8 quilômetros? 1 hora? 2 horas? Como é que aqueles camaradas saíram de Jerusalém de manhã e só chegaram em Emaús à noite? Que 8 quilômetros longo é esse? A verdade é que quando eles vão saindo de Jerusalém, um estranho se aproximou deles. E o estranho perguntou assim: vocês vão para onde? Vamos para Emaús. Então eu vou acompanhar vocês e vamos junto, conversando. No meio da conversa, o estranho perguntou assim: por que vocês estão tristes? Eles estão estressados. E falaram assim: você é forasteiro em Jerusalém, que não sabe do que aconteceu? O estranho pergunta assim: e o que aconteceu? Jesus é incrível.
Você não soube de Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, com sinais e maravilhas que Deus fez por meio dele no meio do povo, e como os judeus o entregaram à morte pelas mãos dos gentios. É bem verdade que algumas mulheres dizem que o túmulo está vazio, mas a gente não sabe, né? Aí Jesus diz assim: ó lerdos de coração, vocês demoram muito de aprender. Eu não fiquei 3 anos explicando para vocês que convinha que o Filho do Homem fosse morto, mas que ele ressuscitaria. Aí a Bíblia diz que Jesus começou a explicar para eles Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Depois Jesus começou a explicar para eles a lei e os profetas. Aí Jesus explica Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Sofonias, Ageu, Naum, Jonas, Malaquias, Zacarias. Jesus dá uma aula de Pentateuco e Antigo Testamento para eles. Ah, como eu queria ser aluno dessa escola! Oh, aleluia! Por isso que a viagem demorou. Debaixo de uma árvore, Jesus senta. Vem cá, deixa eu te explicar. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aquilo ali era sobre ele. Quando chega em Emaús é noite. O estranho resolve passar direto. Eles entram em Emaús, o estranho vai embora. Aí eles falam assim: ô estranho, de noite. Ninguém viaja à noite nessas estradas, é perigoso, os salteadores, os zelotes ficam espleitando na estrada. Não vá não, dorme aqui. Amanhã você vai. Ele disse: tá bom, então eu vou pousar aqui com vocês. Na hora da refeição, tira o pão do alforje. Quem vai orar? O visitante. Entregar o pão para o visitante orar. Aí o visitante pega o pão e faz assim: graças te dou, ó Pai. Quando ele faz essa oração, eu imagino os discípulos dizendo: eu conheço essa oração. Quando eles abrem os olhos, o estranho não está mais na sala, sumiu. Eles falam assim: é ele. As mulheres estavam certas, vamos voltar para Jerusalém. Até há pouco ninguém viajava à noite, mas quando você vê Jesus, você perde o medo da noite. Eles não deixaram para voltar no outro dia, eles voltam na hora e vão correndo e dizendo: porventura o teu coração não ardia quando ele explicava as Escrituras? Deus quer fazer de você portador de uma boa notícia. Deus quer fazer de você portador de uma boa notícia. Tem que parar. Não saia do lugar. O que Deus vai derramar sobre você é extraordinário. Deus vai fazer de você o mensageiro de algo que alguns não acreditam mais. Você será o profeta de uma geração. Você será instrumento de esperança. Só quem recebe diz amém. Ei, aquilo que parece tragédia na sua vida será testemunho de vitória para outros. Deixa eu te explicar, a sua necessidade será testemunho de provisão para outros.
sua dor será testemunho de cura para outros. Dá uma sacudidela de leve no vizinho, fala com ele assim: você será instrumento de milagre. Você será instrumento de milagre. Vai, recebe, você será instrumento de milagre. Mas eu tenho uma notícia para te dar: ser instrumento de milagre é pregar alegria estando triste. Ser instrumento de milagre é pregar provisão passando necessidade. Ser instrumento de milagre é pregar cura mesmo estando doente. Me diga, isso não é hipocrisia, pastor? Não, isto é profecia. Deus vai te dar tanta autoridade que a tua fé não será movida por circunstâncias. A sua fé estará firmada naquele que está acima da pedra. Só quem pode dar glória a Deus, só quem pode dar glória a Deus. Dá ela aqui para mim que o pai enxerga. Pai e mãe enxerga filho a 1 quilômetro de distância. O pai do filho pródigo que o diga. Está aqui uma criança procurando por você, papai e mamãe. Cadê? Não disse? Você será instrumento de milagre. Você que em desespero desejou abandonar o túmulo porque estava vazio. Eu tenho uma palavra para você nesta noite e concluo com esta frase: Jesus está perto. Você só não o viu ainda, mas fica tranquilo, Ele já viu você. Você não viu Jesus ainda, mas Ele já viu você. Jesus está perto. Fica de pé quem puder, por favor. Eu sei que tem gente que não gosta de falar com o vizinho. Se você não gosta, não fala, fica tranquilo. Mas se você não tiver problema com isso, reforça e diz para o seu vizinho: Jesus está perto. Oh, Ramancho, Emaegasturi, Emanchuri, Mandurabadagaste. Eu já falei nesse púlpito de uma certa feita. Eu estava debaixo de uma luta tão grande, de uma angústia tão forte. Para você ter uma ideia da angústia que eu estava, eu sofri um derrame facial. Eu sofri 2 derrames no olho esquerdo e 1 derrame no olho direito. Só para você ter noção da dimensão do troço. E eu saí daqui e fui pregar numa convenção em Atlanta, nos Estados Unidos. Preguei 4 dias em Atlanta. Eu pregava e ia para o quarto chorar. Pregava e ia para o quarto chorar. Quando terminou a convenção em Atlanta, eu fui pregar numa conferência de ministros na Suíça, Genebra. Pela manhã eu pregava para pastores, à tarde eu pregava para as esposas dos pastores, à noite eu pregava para a igreja, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada vez que eu chegava no hotel eu só chorava. Numa das noites, na hora de pregar, eu dei uma crise de choro tão violenta e eu não consegui controlar o choro. Eu fui retirado do púlpito, levado para o gabinete do pastor, de lá conduzido ao hospital e aplicaram uma injeção para que eu conseguisse apagar e dormir. Mas quando eu acordei, a realidade estava perto de mim. Uma injeção não muda a realidade. Domingo à noite, quando eu terminei de pregar, eu estava péssimo. E eu ajoelhei no meu quarto. Domingo à noite eu viria embora na segunda-feira. E eu chorei até por volta das 5 da manhã. E eu teria que estar no aeroporto às 9. Na hora de levantar da oração, eu disse assim: Jesus, me dá um sinal do teu cuidado hoje.
Eu sei que o Senhor cuida de nós, mas hoje eu realmente preciso de um sinal. Levantei, tomei banho, tomei café, fui para o aeroporto. Eu ia pegar um voo de Genebra para Nova York, 10 horas de voo. Um voo de Nova York para São Paulo, 10 horas de voo, 20. E outro de São Paulo para cá, mais 2 horas. Quando eu cheguei no aeroporto em Genebra, eu falei com a atendente, um rapaz: por favor, me coloca na janela. O que eu queria? Sentar na janela e viver minha angústia sozinho, olhando para as nuvens. E eu ainda imagina eu numa poltrona do meio, com um russo de um lado e um alemão do outro. Eu acabo de morrer de depressão. Tendo nada, conheço nada, não dá nem para pedir licença para sair. Aí o atendente da companhia aérea olhou para mim e fez assim: só tem meio, serve? Eu fiz: serve, né? Fazer o quê? Tem que ir embora. Minha passagem era classe econômica. Quando ele antigamente a passagem, você recebia um cartão de embarque, era tanto papel numa passagem aérea que era quase um carnê. Quando ele me entregou a passagem, eu vi lá que estava escrito classe executiva. Eu era da classe econômica. Quando eu vi classe executiva, eu pensei comigo: ele errou. Mas eu não vou dizer nada, que eu não vou perder a chance de ir na classe executiva, né, irmão? A natureza de Jacó deu cara na hora. Lá vou eu para a fila da classe executiva. Aí quando chega a minha vez, a moça destacou meu cartão de embarque, colocou numa bendita maquininha lá. O cartãozinho foi e voltou. Ela disse: o senhor não é da classe executiva. Eu digo: ih, a casa caiu. O sangue subiu todo para cá. A vergonha. Falei: Jesus, agora, meu Senhor. Ela fez: espere um pouquinho que eu vou lá dentro resolver. E a fila parou por minha causa. Aí acaba de morrer, né, irmão? Ela deve ter demorado uns 3 a 5 minutos no máximo, mas pareceu 1 hora. Quando ela voltou sorridente e fez assim: o senhor realmente não é da classe executiva. Eu falei: eu sabia. Ela fez assim: o senhor é da primeira classe. Eu não falei nada. Ela colocou o cartãozinho passou, me devolveu e disse: boa viagem. Eu disse: obrigado. E entrei antes que ela se arrependesse. Quando eu vou naquela ponte de embarque, aquele corredor já vazio, porque quem era da primeira classe já tinha embarcado. Deus falou comigo assim: você não me pediu um sinal do meu cuidado? Eu estou te dando. Deita e dorme. Eu dormi antes da aeronave decolar. Acordei enquanto ela descia, a aeromoça descia a minha poltrona para transformar numa cama. Tirou meu sapato e calçou uma meia de veludo e me cobriu. Eu só acordei de novo 9 horas e 20 minutos depois, quando veio o anúncio de pouso em Nova York. O que eu quero te dizer com isto: Jesus está perto. Você não o viu ainda, mas Ele já te viu. Ele está te dando sinais de cuidado. Nada do que eu estou te dizendo aqui foi rabiscado. Eu não encontrei o esboço. Mas eu sei que Deus está dando respostas para algumas pessoas nesta noite. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, ajoelhar, vem cá, eu quero orar por você rapidinho. Não vou tomar muito tempo. Nós já vamos encerrar. Pode dizer para Deus aí com as suas palavras. Pode dizer para Ele: eu estou destruído, destruída, derrotado, eu estou aos frangalhos.
Eu estou quebrado, arrebentado, decepcionado, frustrado, frustrada, amargo, amarga. Pode dizer. Agora, enquanto você diz isso, olha para dentro do túmulo. Tem uma visão lá dentro que só você vai ver. E enquanto você chora, você vai ver alguém te chamar pelo nome: Maria, por que choras? O que você está vivendo hoje, você que está aqui no templo, você que está no online, é Deus criando uma oportunidade para fazer de você o mensageiro de uma boa notícia. Meu Senhor, só o Senhor sabe o nível de tensão, de angústia, de dúvida, de medo, de questionamento que está na alma desse homem, que está na alma dessa mulher. Talvez, se ele ou ela falar, dificilmente alguém vai entender em sua plena dimensão. Talvez nem ele mesmo ou ela mesma consiga descrever a dimensão da nuvem cinzenta que está sobre a sua cabeça. Aqueles que estão no culto online, Senhor, vivendo situações parecidas, aqueles que nem saíram do seu lugar, porque estão naquela sensação que dizem: vou lá para quê? O que muda? A situação é tão difícil, a angústia é tão grande, que eu vou ficar aqui onde estou. Ah, Jesus, chega, Senhor querido, por trás destas Marias, destes Pedros, e chama-lhes pelo nome de forma tão profunda que ninguém ouça, a não ser o seu próprio nome, porque o chamamento vai ser na alma. O chamamento vai ser lá no íntimo, lá no âmago, porque o Senhor criou esta oportunidade para declarar. Dize a Pedro: o Senhor tem um plano na vida deste homem, desta mulher, e esta luta, esta aflição de alma é temporária. É o Senhor querendo trazer ao seu coração a compreensão do que ele, do que ela ainda não viu. Os que estão aqui no templo, os que estão no culto online, eu peço agora, Espírito de Deus, ministra no mais íntimo do interior destas pessoas. Ministra, Senhor querido, no âmago, na parte mais recôndita do seu ser. Tira agora, Senhor, o medo, a dúvida, a vergonha, o desespero, a ansiedade, a memória ruim, a memória que machuca. Dissipa agora toda nuvem densa de aflição. Reflecting worlds that never pass. I trade
paints its edge with quiet hands. A fragile dream, no light commands. And where the shadowed star lines bend, I sense the place where I descend. My glass horizon, hold me near, where falling dust dissolves my fear. A silver veil the stars defend, between the dream and where I am. The moon drifts slow through crystal haze, a ghostly lantern lost in maze. I breathe its glow, a cold embrace, a softened truth I dare to face. And as the silent hours grow, I follow where the echoes flow. Night glass horizon, hold me near, where falling dust dissolves my fear. A silver veil the stars defend, between the dream and where I am. If fractures bloom across the night, I'll step through shards to find the light.